Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um vídeo que, assim, ele é sobre o meu relato de puerpério. Eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Já vi, enfim, no TikTok, no Instagram. Mas eu quis trazer o meu relato de puerpério aqui pro YouTube, que é muito legal, né? Para as mãezinhas aí que estão grávidas, estão com medo do puerpério, não sabem o que esperar do pós-parto. Então eu vim trazer um pouquinho da minha experiência e ao longo do vídeo também dar algumas dicas, porque esse é um assunto, gente, que eu amo falar. Eu amo falar sobre maternidade, sobre, enfim, eu amo falar sobre isso. E caso você também queira tirar alguma dúvida, enfim, ficou com uma dúvida no vídeo, coloca aqui nos comentários pra gente conversar. Então bora lá. Bom, meu bebê nasceu no dia 5 de janeiro de 2024. Já passei do puerpério, né? Pra quem não entende, nem não sabe o que significa o puerpério, é esse período pós-nascimento do bebê, que a mulher aí, ela tem uma alteração muito grande dos hormônios. O que acontece, tipo, ela fica mais chorona, você tem essa, meio que uma crise de identidade também pós o nascimento do bebê, tá aí se adaptando com essa nova vida de mãe, com um bebê recém-nascido, que muitas das vezes não dorme à noite, com cólica. Enfim, é uma alteração muito grande de hormônio e só você realmente passando para você entender como o puerpério é muito desafiador. Então eu tô aqui também para servir de consolo se você tá passando por isso, para também servir aí de um consolo, como se fosse um abraço aí, um abraço meu em você que tá passando aí por esse período. O primeiro mês do meu bebê, eu passei na casa dos meus pais, porque o elevador do nosso prédio estava estragado. A gente ficou lá esse primeiro mês e foi muito bom, porque a gente teve todo esse apoio dos meus pais, da minha irmã. Então essa parte assim de cuidar da casa eu não tive, o que já foi assim um alívio muito grande. Então essa já é uma dica que eu dou. Se você tiver a oportunidade, se alguém se oferecer para te ajudar, e se você se sentir confortável, né, aceita ajuda. Porque assim, às vezes a gente pensa, não, eu e meu marido a gente vai dar conta. Claro, se vocês podem dar conta, mas vai ser muito mais tranquilo se você tiver pessoas que te auxiliem nessa nova etapa, né? Principalmente aí nos primeiros dias. Pra gente, assim, o primeiro mês foi o mais intenso, tipo, muito intenso. Parece que a gente viveu um ano em um mês. Foi bem intenso. Não posso falar pra vocês que foi, nossa, é muito fácil e tal. Não é, porque não é fácil. É bem desafiador. Para quem não é mãe, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês tentarem compreender como que é difícil, principalmente para a mulher, passar por esse período. Por exemplo, você vai estar ali, recém-parida, seja cesárea, seja parto normal, você vai sentir dor, né? Pode sentir algum tipo de dor pós-parto, e você vai estar ali aprendendo a ser mãe, aprendendo a cuidar de bebê, a trocar fralda, aprendendo a amamentar, sentindo a dor da amamentação. Muitas vezes você não vai conseguir nem sentar direito, né? Questão da cesárea, parto normal, leva ponto. Você vai estar ali sentindo muitas dores, tendo que amamentar, sentindo dor para ir no banheiro, dor para tomar banho. Muitas das vezes, com as demandas, né, do bebê, você não vai nem se lembrar de comer, de tomar água. Então, realmente, é uma coisa bem intensa. Só realmente você vivendo, sabe? Mesmo se eu tente explicar, só você vivendo pra entender como que é desafiador esse início. Pra mim, esse início foi bem difícil, porque eu senti muita dor, porque eu tive laceração, né? Eu levei, acho que foram 6 pontos, e eu senti muita dor. Então, por exemplo, eu sentia dor pra andar. Às vezes eu não sentia, às vezes eu sentia, variava muito. Eu também sentia dor para ir no banheiro, para tomar banho, para deitar. Os 3, 4 primeiros dias foram bem intensos de dor. Também eu sentia muita dor na amamentação. Então, por exemplo, quando eu ia amamentar ele, quando eu ouvia o chorinho e sabia que eu ia ter que amamentar ele, eu já começava a me desesperar. Porque, por exemplo, eu teria que sentar, né, para amamentar ele, e já era uma dor, porque de sentar eu já sentia dor. E além disso, eu sentia dor para amamentar ele, porque, enfim, né, o peito não tá acostumado ali, né, alguém ficar mamando. Então, graças a Deus, o Davi teve a pega boa, assim, desde o início, né? Acho que levou aí uns 15 dias para eu parar de sentir dor na amamentação. Então foram 15 dias assim que eu via estrelas quando ele começava a mamar. Eu até tenho um relato de amamentação aqui mais detalhado para vocês, caso você queira assistir. Vou estar deixando aqui na descrição. Tipo assim, ó, durante o dia era um pouco mais tranquilo, mas eu começava a chorar muito nas madrugadas, assim, sabe?
Quem já passou pelo puerpério vai entender o que eu vou falar agora. Mas parece que a vida de todo mundo continuou, depois que você teve bebê, até a do seu marido, enfim. Parece que a vida de todo mundo continua a mesma coisa, só a sua vida mudou. Parece que você, tipo, não faz mais nada além de trocar fralda, de dar mamar, enfim, fazer dormir, e parece que você não faz mais nada. E parece que a sua vida vai viver disso, vai ser só isso pelos próximos anos. Eu sei que é estranho de dizer isso, mas eu pensei, sabe, o que eu fiz da minha vida? E não quer dizer que, nossa, eu tenha me arrependido de ter filho, não. Porque foi uma decisão minha. Nós escolhemos ter filhos, né? Nós planejamos, ele foi muito orado, muito desejado, muito amado desde o início, desde antes da gente engravidar. Mas ali com os hormônios, você realmente pensa, cara, sabe? Nossa, eu não sabia que ia ser desse jeito, né? Eu sabia que ia ser difícil, mas quando você passa na pele é muito diferente mesmo. Até conversando com amigas minhas que tiveram bebês bem próximos a mim, elas falaram, nossa, Manu, é exatamente isso que eu sinto, sabe? Esses mesmos sentimentos que eu tive. E muitas das vezes, por exemplo, eu conversava com meu marido, mesmo que eu tentasse explicar, tipo, não tem como você compreender como é o puerpério na visão de uma mulher. Eu lembro que muitas das vezes, assim, principalmente nesse início, o Davi, ele queria só ficar comigo, porque ele ainda, sabe, o bebezinho ele ainda não percebeu que ele nasceu, então ele precisa muito do cheiro da mãe, do colo da mãe, e parecia que era tudo eu, sabe? Nossa, era eu que amamentava, e aí pra arrotar ele tinha que arrotar no meu colo, porque se desse ele no colo de outra pessoa, ele chorava muito, então ele só se acalmava no meu colo. Então, por exemplo, a questão da amamentação, ele demorava ali, sei lá, uma meia hora pra mamar. Aí depois mais uns 15 minutos para ele arrotar. Aí colocava ele para dormir. Aí quando eu ia descansar, não demorava muito tempo, ele já acordava para mamar de novo, aí troca a fralda. Então, assim, era um ciclo sem fim, sabe? Parecia que eu não fazia mais nada a não ser isso. No início eu não conseguia fazer quase nada, né? Mas para ter um momentinho assim para mim, pelo menos 5 minutos, eu falei para ele, ó, meu banho da noite, não importa se o Davi estiver chorando, se ele, enfim, precisar de mim, eu preciso que tu fique com ele para eu pelo menos ficar 5 minutos tomando banho sem ninguém precisar de mim. E aí eu ia lá, tomava meu banho, bebê chorando do lado de fora, mas eu tentava me concentrar ali, ficar uns 5 minutos sozinha e aliviava bastante, sabe? Me deixava mais tranquila para poder passar ali a madrugada com ele. E as madrugadas também eram bem intensas, assim, que ele chorava muito de cólica, muita cólica, muita cólica. Acho que a partir dos 13 dias de vida dele, ele começou a ter cólica. E nada acalmava, tipo, nem mamar. Quer dizer, acho que o mamar acalmava ele. Só daí ele dormia mamando. E aí, tipo assim, ó, era um ciclo. Por exemplo, como ele tinha cólica, a cólica acalmava quando ele tava mamando. Aí tá. Só que isso gerou uma associação de sono. Então ele só dormia mamando. Então, toda vez que ele ia dormir, tipo, ele tirava o quê? Umas 4, 5 sonecas durante o dia, ele tinha que dormir mamando. Então, era só eu que conseguia fazer ele dormir, só eu que conseguia alimentar ele e só eu que conseguia fazer arrotar. Então, era tudo eu. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, mas quem passou por isso tá me entendendo, tá me entendendo. E se você tá grávida, quando você passar por isso, você também vai me entender. Eu falava assim pro meu marido, nossa, eu queria, sabe, fazer alguma coisa por mim, só, sei lá, ler um livro, bordar, que é uma coisa que eu gosto muito. Só que quando eu tinha tempo pra isso, eu queria dormir, porque eu não conseguia descansar direito. Eu ficava muito tempo sentada, né, dando de mamar, enfim. Eu lembro que as coisas realmente só foram melhorar, só foram ficar mais calmas. Questão dele começar a dormir melhor, dele começar a ter uma rotininha, assim, né, se estabilizar no sono. Mais ou menos uma previsão de quando ele ia dormir, e eu também entender o tipo de choro dele foi a partir dos 3 meses. A partir dos 3 meses, muita coisa melhorou, muita coisa, assim. Parece que mudou da água pro vinho, sabe? Da água pro vinho. Ele começou a dormir melhor, eu comecei a entender o choro dele, porque antes parecia que todo choro era igual. Tipo, parecia que era tudo que era mamar, mas na verdade não era, né? Mas a gente resolvia tudo no mamar, porque eu só não queria ouvir ele chorar, sabe? E aí pra ele parar de chorar eu dava mamar e... Enfim, um ciclo sem fim. Até os 3 meses ele dormiu no nosso quarto, né? Num berço, no carrinho, na verdade. E aí depois ele, como ele tinha essa questão dele associar o peito a dormir, a gente fez a cama compartilhada,
porque era muito mais prático de eu dar mamar pra ele ali na cama, né? Só que ele se mexia muito, então eu falei, não tá dando. Aí quando ele fez 3 meses, a gente passou ele pro quarto dele. Aí foi muito difícil, porque ele tinha essa associação do mamar, e era sempre eu que tinha que acordar de noite. E eu ficava muito exausta, porque eu ficava a noite toda com ele, o dia inteiro com ele, porque nem de noite ele se acalmava com meu marido. Aí eu falei pro meu marido, olha, a gente tem que desassociar o mamar. Vamos ter que desassociar e fazer ele dormir de outro jeito. Como é que a gente fez? Toda vez que ele acordava de noite, quem ia acudir ele era o meu marido, né, o Queiroz. Então ele ia lá, tentava acalmar o Davi. Quando a gente via assim, não tá se acalmando, então realmente é fome. Aí eu dava mamar, ele dormia e colocava no berço. Mas eu não deixava ele dormir mamando. Eu tentava deixar ele acordado, assim, mexendo no pezinho, né. Daí eu dava pro meu marido, daí ele colocava no berço. E era isso, foram 3 dias, acho que foram 3 dias que ele chorou bastante, foi bem intenso, assim. Eu lembro que ele tava chorando bastante, assim, e não era de fome, tipo, ele tinha mamado bem. E ele tava chorando muito, 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 muito. E aí eu falava pro Queiroz, dá ele pra mim, tadinho, tadinho. Ele falava, não, mano, ele não tá com fome, não é nada, ele só tá chorando porque ele não tá conseguindo dormir. Mas ele tem que ficar aqui comigo, porque se ele for contigo, ele vai querer mamar. E realmente. E aí eu chorava. Era o Davi chorando de um lado, o Davi chorando de um lado e eu chorando do outro. Mas funcionou. Funcionou essa tática. Aí depois dos 3 meses ele começou a dormir bem melhor. Aí ele começou a dormir no quarto dele e parece que daí, tipo, ele não sentindo o cheiro do leite, ele começou a dormir mais, sabe? Começou a tirar esses sonos mais longos. Eu lembro que quando ele fez um sono noturno de 4 horas seguidas, nossa, a gente ficou muito feliz, sabe? Foi motivo de festa, assim. Aí eu lembro que pra eu conseguir me organizar no dia, depois que ele fez 3, 4 meses, que as coisas começaram a, tipo, realmente ter uma rotina. Porque antes era assim, só na questão da sobrevivência, sabe? Era realmente tu sobreviver os dias. E aí depois eu peguei e eu começava a anotar. A gente dava o banho sempre no mesmo horário, né? Então ele dormia mais ou menos pelo mesmo horário, tipo, que era meia-noite. A gente dava o banho às 6h30 e ele ia dormir lá pela meia-noite. Mas enfim. Mas depois dos 4 meses ele foi começando a conseguir dormir um pouco mais cedo. E não era porque a gente não colocava ele pra dormir cedo, não, era porque ele realmente não dormia. Não dormia, não tinha o que fizesse. E eu conversando com as minhas amigas, eu vi também que os bebês delas também eram assim. E aí ele começou a ter um pouco mais de previsibilidade de horários. Então eu comecei a anotar pra conseguir me organizar. Aí quando eu vi assim, nossa, passou, sei lá, 1h30, 2 horas que ele acordou e ele tá chorando, é sono, quer dormir. E eu dava mamazinho, colocava no bercinho, dormia. Eu pesquisei sobre janelas de sono, quanto tempo o bebê de cada idade fica acordado, e comecei a colocar ele para dormir nessas janelas de sono, e começou a melhorar bastante essa rotina aí aqui em casa. Aqui, o meu puerpério, esse período que eu tive mais instável emocionalmente, durou uns 3, 4 meses, né? O pessoal fala que o puerpério dura 40 dias, mas por aqui, assim, essa instabilidade emocional durou uns 3 meses. Muitas das vezes era assim, tipo, chorar do nada. O seu companheiro, seu marido tem que estar preparado para isso. Muitas das vezes, tipo, não tem o que fazer, sabe? Às vezes só escutar o que a gente tem para falar, escutar os desabafos, assim, mas provavelmente não vão entender, né? Mas tá ali, se fazer presente e se fazer disponível para ajudar da melhor forma. Foram meses bem difíceis, sabe? Momentos que você se sente muito sozinha, principalmente nas madrugadas. Igual eu falei, parece que a vida de todo mundo continuou, menos a sua. E eu sei que aquela frase, né, que todo mundo fala, tudo passa, né? Espera que passa, logo passa, é só uma fase. A gente sabe que vai passar, mas, quer dizer, saber não sabe, né? Porque quando eu tava passando por isso, o pessoal falava isso, eu falava, nossa, mas e se eu for um ponto da curva, fora da curva, e comigo não passar, e comigo for assim pro resto da vida, sabe? Eu pensava isso. As pessoas falam, tudo vai passar, mas isso não diminui o sofrimento que você tá passando, né? Essas dificuldades de entender e aprender a dar banho, aprender a amamentar, aprender a ser mãe é muito difícil, porque você tá passando por muitas mudanças num período muito curto de tempo. Então, por exemplo, você tá tendo que aprender muita coisa, sentindo dor, operada às vezes, né, de cesárea, e tá tendo que aprender muita coisa e as demandas não acabam porque você é mãe, então você tem que dar de mamar, você tem que cuidar, o filho é seu, então
tem que dar seu jeito, né? E é uma cobrança muito grande, tipo, as pessoas, principalmente na internet, né? Por exemplo, eu que posto na internet, as pessoas te cobram, não te cobram, mas, por exemplo, querem que depois do parto você esteja com o corpo perfeito. Não, porque você já tá há tantos dias do teu parto e tua barriga ainda não voltou ao normal, mas como isso? Ela tem que voltar ao normal, sabe? Sendo que você demorou 9 meses pra gerar uma criança e querem que o seu corpo volte, sei lá, em um mês quer que o teu corpo volte ao normal como era antes. E não é bem assim, né? Eu lembro que quando o Davi nasceu, acho que um mês depois, muitas das minhas calças ainda não serviam em mim. E eu queria dar tudo pra doação, sabe? Queria dar tudo. Eu fui fazer, acho que um procedimento estético pra estria, acho que era. E a moça falou, Manu, espera um pouco, que teu corpo vai voltar e você vai conseguir voltar a usar tuas roupas. E realmente eu consegui voltar. Mas não é assim do dia pra noite, sabe? Nossa, meu bebê nasceu e daqui a tantos dias eu já vou conseguir usar todas as minhas roupas, eu vou me sentir bem. Não, não é bem assim, né? Tem que dar tempo ao seu corpo. Essa é mais uma questão, né, do puerpério, a questão do corpo. Porque, pelo menos pra mim, assim, era muito difícil olhar o meu corpo e ver, sabe, as mudanças. Claro que foi por um bem maior, foi pelo meu filho, mas a gente se sente mal, sabe? A gente se sente mal de ver o nosso corpo flácido, de ver a nossa barriga estranha, de ver o tanto de estrias, que mesmo que a gente passasse milhares e milhares de cremes, os cremes mais caros possíveis, deu estria. Eu tentava olhar pro outro lado, sabe? Por exemplo, nossa, se o meu corpo tá com essas marcas são marcas de amor. Ou seja, são marcas que geraram o meu filho. Eu tenho essas marcas porque eu engravidei, porque eu tenho um filho. É aquela frase, é justo que muito custe o que muito vale. Ou seja, um filho é muito valioso, um filho é uma bênção enorme. O seu corpo, ele vai ter as marcas de uma gestação, vai ter as marcas de uma mulher que passou por um parto, é óbvio. Não tem como você voltar para o corpo antigo. Porque como que você vai voltar para o seu corpo de antes, sendo que antes você não passou por um parto, entendeu? Enfim, gente, eu sei que é muito complicado passar por esse momento do puerpério. E eu sei que é chato a gente falar isso, mas realmente passa muito rápido. Eu sei que pra mim esses 3 primeiros meses parece que levou um ano pra passar, mas depois passou voando. Ele tá enorme. Aproveita teu recém-nascido. Eu sei que é muito difícil a gente aproveitar tendo que lidar com esses tantos de demandas, né? Mas assim, quando a gente tava na madrugada e eu tava dando de mamar, eu abraçava ele e tentava assim registrar o máximo de coisas, o máximo de detalhes assim dele. E uma coisa que eu falo pra vocês, se vocês tirarem um tempinho assim, tiverem um tempinho ali que tá mexendo no celular enquanto amamenta, escreve tudo o que você tá sentindo, escreve pelo que você tá passando, porque você vai esquecer. Eu tenho um diário que eu escrevo desde nova, né? Desde que eu tinha 17 anos. E nessa gestação eu tentei anotar o máximo de coisas possíveis. E hoje, lendo, muita coisa eu não iria lembrar se eu não tivesse escrito. Então escreve tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, as dificuldades, os medos, os desafios, tudo que você está enfrentando, anota, que vai ser muito legal de você ver lá pra frente, sabe? Nossa, eu passei por isso. Então, se eu passei por isso, se eu conseguir passar por um parto, conseguir passar por todos esses desafios, eu consigo passar por qualquer coisa. Espero que o meu relato tenha te confortado de alguma forma. E eu te espero aqui nos comentários pra gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Se você tiver alguma dúvida também, quiser algum conselho, pode colocar aqui nos comentários pra gente conversar. E eu quero dar uma dica para pessoas que não estão passando pelo puerpério, mas que tem pessoas conhecidas que estão, né? Que acabaram de ganhar neném, enfim, que vão ganhar neném logo logo. Se façam presentes na vida dessa mãe. Se façam presentes, levem comidinhas, façam uma cesta, assim, sabe, de boas-vindas pro bebê, levem mimos pra mãe também, porque muitas das vezes a gente mima muito o bebê e esquece também que aquela mãe passou por um parto, que aquela mãe tá fragilizada, e é muito legal, sabe, a gente se fazer assim presente, demonstrar esse amor. Muitas das vezes é um pouco complicado você visitar essa mãe, mas não custa nada você mandar entregar flores na casa dela, mandar entregar uma cesta de café da manhã,
E é muito legal, sabe? Ela vai se sentir muito amada, eu tenho certeza. Então, se faça presente dessa forma. E para as mães que estão passando por isso, se vocês quiserem deixar a maternidade de vocês um pouco mais leve, antes do bebê nascer, tenta deixar algumas marmitinhas prontas, né? Ou ver com a sua mãe, com a sua sogra, se elas podem cozinhar para você, cozinhar seu almoço, sua janta, que vai adiantar muito, porque aí você foca só em cuidar do bebê, só, né? Porque eu sei que é cansativo, mas aí você fica menos despreocupado. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!